Muito bem, turma de sintaxe 1. Agora falaremos um pouquinho sobre regência verbal e regência nominal, o que vai nos levar à crase, logo na sequência. Primeiramente, eu quero relembrar que regência já foi um tema abordado em nossas aulas, devido a ter sido o tema de um grupo entre aqueles que nós tivemos para a apresentação dos trabalhos sobre fenômenos recorrentes no português brasileiro. Eu resolvi mesmo assim trazer um pouco mais sobre regência, porque acredito que seja um tema que mereça que vocês escutem também a voz do professor e não apenas das colegas de vocês. O que é regência? Regência é a propriedade que algumas palavras têm na língua de se combinarem com outras, e essas outras com as quais elas se combinam, elas fazem parte da estrutura da primeira. E ao fazerem parte da estrutura da primeira, elas acabam tendo que se combinar com a primeira, que se acoplar a essa primeira, seguindo determinados princípios. Porque essa palavra, ela manda, é ela que rege. Quem que rege? O maestro rege, né? Então, palavras como gostar, para citar um exemplo bem tranquilo aqui, o verbo gostar, ele tem complemento obrigatório, porque quem gosta, gosta de alguma coisa, e esse complemento obrigatório, ele é regido pela preposição de. Eu não posso reger o complemento de gostar sem a preposição de na língua portuguesa, ok? A não ser em um caso muito específico que vocês estudarão daqui a um ano. Tirando esse caso específico, eu não gosto água, eu gosto de água. Eu não gosto os meus alunos, eu gosto dos meus alunos. Então tem que ter a preposição de. Então o verbo gostar rege os seus complementos com a preposição de. Mas até aí não é mistério para ninguém. Vocês já sabiam disso, tá? Assim como vocês também sabem que o verbo amar rege os seus complementos sem preposição nenhuma. Porque quem ama, ama flor, ama chocolate, ama você, ama português, ama viajar, não precisa de preposição, tá? Porém, alguns casos de regência são um pouco mais polêmicos. Por que são mais polêmicos? Porque aquilo que é prescrito pela gramática tradicional é uma coisa, e aquilo que o uso consagrou no português brasileiro real é outra coisa, cada vez mais distante da primeira coisa, tá? Nós chegamos a conversar sobre alguns verbos cuja regência já se distanciou bastante daquilo que é prescrito no português tradicional europeu, como, por exemplo, assistir, ir e namorar. Assistir no sentido de ver, presenciar, olhar para algo, no português padrão, rege o seu complemento com a preposição a. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Nós sabemos que ninguém mais fala isso. É muito raro, tá? Verbos de deslocamento, como ir, chegar, eles regem o seu complemento com a preposição a também. E, na verdade, não é bem um complemento de acordo com a gramática tradicional, né? Elas vão dizer que tem um adjunto adverbial de lugar depois desses verbos. Ou seja, a gramática caindo em contradição, tá? E aí, quem vai, né, do verbo ir, quem vai a algum lugar. Do verbo chegar, quem chega, chega a algum lugar também, tá? Entretanto, a língua portuguesa brasileira há muito tempo que já não diz mais ir a, nós dizemos ir em, tá? Eu tenho que ir em um lugar, eu tenho que ir na secretaria, eu vou no banheiro, eu fui no IF, tá? As pessoas quase nunca dizem fui ao, fui a,
eu vou a, cheguei ao, nós dizemos cheguei no, tá? E ainda o verbo namorar, para citar mais um exemplo, tá? Que quem namora, de acordo com a gramática tradicional, namora alguém ou namora algo, tá? O namorar algo a gente ainda manteve. Então, nossa, todo dia ele passa em frente a essa vitrine só para ficar namorando aquela moto, ok? Por quê? Porque esse namorar ainda manteve o significado antigo, que é o de ficar vendo de longe, paquerando, flertando, desejando de longe. Porém, como os nossos hábitos de namoro com seres humanos, né, mudaram, hoje em dia o namoro não é mais a distância, não é mais ficar vendo de longe, mandando bilhetinho, desejando platonicamente. Hoje em dia o namoro é mais físico, mais carnal, as pessoas estão muito mais na companhia uns dos outros, antes mesmo do casamento. Então, hoje em dia, faz muito mais sentido dizer que nós namoramos com, tá? Então, dá para dizer que no uso real, essa regência já se alterou. No português padrão, entretanto, a gramática tradicional, normativa, continua que namorar é um verbo TD, transitivo direto, ou seja, que não rege o seu complemento através do uso de uma preposição. Sabemos que isso mudou, tá? E aí, para falar um pouco de regência verbal do ponto de vista normativo com vocês, eu selecionei algumas questões que foram montadas por uma professora, né? Questões que já caíram em prova de concurso ou não. E aí eu peço que vocês tenham um olhar crítico para o enunciado dessas questões, tá? Porque questão de concurso dificilmente vai ter esse olhar para o preconceito linguístico, para a questão da variação linguística. Então, vai aparecer aí palavras como correto, certo, erro, que são palavras bem problemáticas para nós que estudamos linguística, tá? Além disso, esses enunciados vão tratar norma culta e norma padrão como se fosse tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa, tá? Norma culta, nós já vimos em metodologia que norma culta é algo real, que pessoas aí que são muito estudadas de fato usam no dia a dia quando elas vão se comunicar. Já a norma padrão são aquelas regras bem cristalizadas e antigas que regem a escrita, tá? Bom, então vamos aí, a gente vai resolver questão. Enquanto a gente resolve questão, eu vou explicando para vocês como é que a regência verbal é abordada na norma padrão, na tradição gramatical. Assinale a alternativa em que a regência está de acordo com a norma culta. Já temos um erro aí, tá? Norma padrão. As crianças, obviamente, preferem mais os doces do que os legumes e verduras. Assista uma TV de LCD pelo preço de uma de projeção e leve junto um home theater. O jockey Nelson de Souza foi para a Inglaterra visando títulos e euros. Construir impérios a partir do nada implica inovação e paixão pelo risco. A Caixa Econômica informou os mutuários que não haverá prorrogação de prazos. Vamos lá. Primeiro, caso você queira pensar, pause o vídeo, pense um pouquinho, depois volte aqui para eu te dar o gabarito. E vamos ao gabarito. Gabarito, letra D de dado. Por quê? Vamos lá. Na letra A, nós temos o verbo preferem, e preferem no português padrão é um verbo TDI, transitivo direto e indireto, ou seja, que tem dois objetos, e quando um verbo tem dois objetos, um vai ser direto, sem preposição, o outro vai ser indireto. Não existe VTDD nem VTII, de acordo com a gramática tradicional. Ou seja, se tem dois objetos, um vai ter que ter preposição, o outro não. O verbo preferir está nesse caso, assim como informar lá da letra E, tá? E no português padrão, quem prefere, prefere X a Y, ok? Nós não preferimos X do que Y no português padrão. E foi assim que apareceu na letra A.
que é o uso que os brasileiros gostam de fazer, porque eles associam preferir não a uma posição, mas a uma balança, tá? Uma questão de uma balança que pesa mais um lado do que o outro. Então, o verbo preferir passou a ter para nós um significado de balança, de comparação. E na comparação faz sentido usar o do que, né? Mas a gramática tradicional não deixa. Então, letra A está incorreta de acordo com o padrão. A letra B, vocês já sabem, né? Esse assista aí é assista de ver, e aí a gente vai precisar da preposição a. Assista a uma TV de LCD. Nesse caso aí, sem a preposição, seria ajude uma TV. Não faz sentido, né? Letra C. Foi para a Inglaterra. Tem problema? Foi para a Inglaterra? Não. Porque quem vai, vai a, mas quem vai, vai para também, de acordo com a norma padrão, tá? A diferença é que vai à Inglaterra, foi para passear. Agora, foi para a Inglaterra, foi para ficar, tá? O problema aí está no visando, o problema entre muitas aspas, tá? Lembrem-se disso. Visando, porque visar, no sentido de almejar, desejar, aspirar, querer, quem visa, visa a alguma coisa, tá? Então aqui deveria ter visando a títulos e euros. Poucas pessoas conhecem essa regra, ok? Então anote aí. Visar no sentido de querer, almejar, quem visa, visa a, no português padrão. A letra D não tem problema, tá? Porque muitas pessoas utilizam implicar como implicar em algo, tá? Mas na verdade não tem esse em. Quando implicar significa desencadear, gerar alguma coisa, significar algo, a gente vai dizer que ele é VTD, ele não é VTI no português padrão. Então, implica inovação e não implica em inovação, tá? E a última, informou. Quem informa, informa. Tem dois usos para o informar no português padrão, tá? Em ambos ele é VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Você pode ter eu informei isso ao Jorge. E aí, nesse caso, ó, isso, objeto direto, ao Jorge, objeto indireto. Isso é a informação, ao Jorge é o informado, quem recebeu, o destinatário. Mas você também pode ter eu informei o Jorge disso. Aí, nesse caso, o Jorge é o objeto direto, que é o informado, e disso é o objeto indireto, que é a informação. No caso da letra E, não teve preposição em nenhum, tá? Ó, informou quem? Os mutuários, e aí deveria ser de que não haverá prorrogação de prazos e a pessoa não colocou de, que também é muito comum no português brasileiro, tá? E aí esse verbo informou, no português brasileiro, ele seria um verbo transitivo direto, ou seja, os dois objetos dele seriam diretos, e isso a gramática tradicional não permite. Portanto, letra D, tá? Vamos para o próximo. Podem pausar também novamente e tentar fazer. Observe a regência dos verbos das frases reescritas nos itens a seguir. Chamaremos os inimigos de hipócritas. Chamaremos aos inimigos de hipócritas. Aqui eu já vou dizer para vocês que está incorreto, tá? Na primeira versão estava ok. Quem chama, chama alguém de alguma coisa, tá? Ou chama alguma coisa a alguém. Ou seja, somente um dos objetos pode ter. Somente um dos objetos pode ser regido por preposição, o outro não. Aqui a pessoa reescreveu colocando os dois objetos com preposição. Chamaremos aos inimigos de hipócritas. Não dá. Se você quer aos inimigos, teria que ser chamaremos aos inimigos hipócritas. Ok?
Essa seria uma regência possível, que aí seria VTDI. Da maneira como está aqui, está VTII. Não existe isso no português padrão. Segunda, informei-lhe o meu desprezo por tudo. Ó, aqui nós tivemos um objeto indireto, que é o lhe. Lembra que o lhe só pode ser objeto indireto. E objeto direto, que é o meu desprezo por tudo. Ok, respeitou a regência verbal padrão do informei. Aí depois tem informei-lhe, objeto indireto de novo, do meu desprezo por tudo. Dois objetos indiretos não dá, não aceita. Terceira, o funcionário esqueceu o importante acontecimento. O esqueceu aqui, ele não teve pronome reflexivo. E quando ele não tem pronome reflexivo, ele é VTD. Quem esquece, esquece algo. Vamos ver a reescrita. O funcionário esqueceu-se. Agora eu tive pronome reflexivo. O funcionário esqueceu-se e ele esqueceu-se do importante acontecimento. Quem se esquece de alguma coisa, tá? Como é que é essa regência no português não padrão, no português brasileiro do dia a dia? Quase sempre a gente mistura a primeira com a segunda, tá? A gente gosta de dizer que esqueceu daquilo. Ah, eu já esqueci do seu nome. Eu esqueci de trazer minha avó. Sendo que o português padrão não perdoaria isso, tá? No português padrão, ou você esquece algo, ou você se esquece de algo. Então, o número 3 está corretíssimo. E aí a gente vai dizer que o gabarito é a letra C, porque apenas a terceira está correta. Indique a alternativa correta. Novamente, correta de acordo com o português padrão, que você precisa dominar, tá? Você vai ser professora de português, você precisa dominar o português padrão. Não dá para fugir, tá? Não dá para fugir a isso. E o seu aluno também precisa dominar alguns aspectos do português padrão, todos os que você conseguir, para que ele possa escrever em contextos formais. Vamos lá. Prefiro correr a nadar. Já temos a nossa alternativa correta, tá? A gente sabe que preferir é preferir X a Y no português padrão. Então, a letra A está correta. Ó, prefiro mais correr que nadar. Não precisa do mais, tá? Porque preferir já tem a ideia de superioridade. Prefiro mais correr a nadar. Aqui misturou, né? Aqui não está nem natural, nem correta a letra C. A letra B ainda está natural, tá? Letra D, prefiro correr do que nadar. Também bem natural. Prefiro correr a nadar. Olha o detalhe na letra E. Crase, acento marcador de crase. Nadar é verbo, tá? Antes de verbo, no infinitivo, a gente não vai colocar acento demarcador de crase. Então, erradíssima a letra E. Só pode ser a letra A. Assinale a frase em que há erro entre aspas, eu não vou me cansar de dizer isso, erro de regência verbal. Provavelmente vai ser alguma coisa que nós brasileiros utilizamos todos os dias sem preocupação, mas que para o português padrão e para os concursos e para a escrita formal é erro. Então, em qual há erro? O desmatamento implica destruição e fome. Já vimos aqui a questão do implicar, né? Quando implicar significa gerar, significar, desencadear, ele é VTD, não tem a preposição em para reger os seus complementos. Então a letra A está correta, não tem erro aí. Chegamos na cidade antes do anoitecer. Bom, parece que é essa, né? Porque, ó, chegamos e quem chega, chega a algum lugar. Então parece que vai ser a letra B. Vamos ver se não vai ter alguma polêmica aí. E na letra B, quem chegou, chegou em. Jonas reside na Rua das Marrecas. Bom, quem reside, reside em mesmo, está correto, tá? E o Jonas reside na rua. Avisei-o de que devia partir. Isso, né? Ó, teve dois objetos aí para o avisei.
o avisado e o aviso. O avisado foi o, e o é objeto direto. Se fosse lhe é que seria o problema, né? Mas o é objeto direto. E o objeto indireto? De que devia partir, que foi a coisa avisada. E esse teve o de. Então esse verbo foi VTDI, bem bonitinho, do jeito que deveria ser, tá? E letra E. Os ambientalistas assistiram a uma conferência. Você já sabe, né? Eu não preciso explicar. Esse assistiram está dentro do português padrão, porque é de ver e quem assiste, assiste a alguma coisa, então só pode ser a letra B. Assinale a alternativa que contém as respostas certas. Pausa aí e tenta fazer, depois você volta para mim. Certas de acordo com o português padrão. Certas entre aspas. Visando apenas os seus próprios interesses, já está errada, de acordo com o português padrão, tá? Porque a pessoa utilizou visando no sentido de almejando, focando, querendo, tá? E aí quem visa, visa alguma coisa, aos seus próprios interesses. Então, problemática essa. Como era orgulhoso, preferiu declarar falida a firma a aceitar qualquer ajuda do sogro. Olha aí, o preferir de acordo com o português padrão, tá? Quem prefere, prefere algo a outro algo. X a Y. Objeto direto, objeto indireto. E ele preferiu declarar falida a firma, que é objeto direto, a aceitar qualquer ajuda do sogro. Objeto indireto regido pela preposição a. Número 2 está dentro do português padrão, está no jogo. Desde criança, sempre aspirava a uma posição de destaque, embora fosse tão humilde. E aí, aspirava no sentido de querer, de almejar, de desejar. Quem aspira, aspira a alguma coisa, tá? É daí que veio a palavra aspirante do exército, para quem conhece. E aqui é isso, né? Ele queria uma posição de destaque, então ele aspirava a uma posição de destaque, ou ela, não dá para saber. E a quarta, aspirando o perfume das centenas de flores que enfeitavam a sala, desmaiou. Aqui o aspirar já é, ó, cheirar, ou o aspirar de aspirador de pó, né? Que aspira o pó e não ao pó, tá? Quem aspira ao pó é o Aécio Neves, usuário de cocaína viciado, tá? Ele sim quer o pó, então ele aspira ao pó e o pó. Aqui não é o caso, aspirando o perfume das centenas de flores. Nesse caso aqui, ele cheirou o perfume das centenas de flores e aí, no sentido de cheirar, o aspirar é VTD, sem preposição regendo o seu complemento. Então a 4 também está correta. O que a gente tem aí? 2, 3 e 4, letra E de elefante. Próxima. Assinale a alternativa em que haja erro, entre aspas, de regência verbal. Vamos lá. Qual que está fora do português padrão, fora da norma? Qual que tem desvio da norma padrão aí? Deu-lhe um belo presente de aniversário. Pessoal, deu vem de dar. Dar é VTDI. Quem dá algo a alguém. Tem que ter um objeto direto, que é a coisa dada, e tem que ter um objeto indireto, que é o recebedor, o beneficiário, o destinatário dessa doação, tá? Qual que foi a coisa dada aqui? Um belo presente de aniversário. Teve preposição? Não teve. Então, objeto direto. Deu-lhe. E esse lhe aqui? Objeto indireto. A gente sabe que lhe só pode substituir objeto indireto. Teve os dois, né? Bem bonitinho, então tá correta a letra A. Levei-o para o médico esta manhã, sem problemas também. Quem leva, leva alguém ou algo, tá? E pode ter para onde que ela leva. Teve aqui, né? Levou o objeto direto para o médico, lugar, né? E esta manhã é o tempo. Tudo nos conformes. Letra C, fui no cinema ontem. Poxa vida, uma frase que qualquer um de nós falaria, não haveria problema nenhum na vida real, mas no português padrão tem problema, tá?
porque fui vem de ir e quem vai, vai a. Então, aqui a letra C a gente já sabe que é o nosso gabarito. Deveria ser fui ao cinema ontem para a gente se adequar ao português padrão. O lenço caiu no chão, quem cai, cai, tá? No chão é apenas adjunto adverbial de lugar, não tem problema aí. Gostamos deste novo filme, quem gosta, gosta de, tá? Então tá nos conformes, só a letra C mesmo que não. A alternativa incorreta, de acordo com a gramática da língua culta, não, né? De acordo com a gramática da norma padrão. Qual que é a incorreta, entre aspas? Vamos ver. Obedeço o regulamento, custa crer que eles brigam, aspiro o ar da manhã, prefiro passear a ver televisão, o caçador visou o alvo. O que você acha? Bom, vamos começar eliminando, tá? Aspiro o ar da manhã. Corretíssimo, tá? A gente tem aí a questão do cheiro. Aspiro o ar da manhã, VTD, não tem problema. Prefiro passear a ver televisão. Prefiro X a Y. Dentro dos conformes também, não tem problema. Custa crer que eles brigam. Custar é um verbo intransitivo. Alguma coisa custa, tá? E o sujeito desse custo foi crer que eles brigam, que é por si só uma oração. Então, já está preenchido. As mais problemáticas aí são obedeço o regulamento e o caçador visou o alvo. Qual será que é o problema? No sentido de avistar ou no sentido de dar visto, tá? Assinar alguma coisa, nesses dois sentidos, o visar é diferente de almejar, tá? De querer, de desejar, de ficar ávido por alguma coisa. Esse aqui, o caçador apenas viu o alvo. E no sentido de apenas viu o alvo, visou é VTD, tá? Então está dentro dos conformes. A questão aqui é que quem obedece, obedece a algo ou alguém. E aí faltou a preposição, tá? Então aqui é a letra A, porque quem obedece, obedece a. Tudo bem? Quanto à regência verbal, a frase construída conforme a norma padrão é. Pode pausar e tentar fazer. Todos se adaptaram aos novos regulamentos. Quem se adapta a alguma coisa. Ok. João aspirava o cargo de gerente. Esse aspirava aí não é que ele cheirava, né, o cargo de gerente. Ele queria, então ele aspirava ao cargo de gerente. José esqueceu do compromisso assumido. Lembra da minha explicação do esquecer? Ó, aí eu no português brasileiro. Lembram-se da minha explicação do verbo esquecer? Esqueceu é ou VTD quando não tem pronome reflexivo ou VTI quando tem. Aqui ele não colocou pronome reflexivo, porque não foi José se esqueceu, José esqueceu-se, e mesmo assim colocou a preposição, José esqueceu do compromisso assumido. Mega comum no nosso português, mas não aceitável para a gramática tradicional, então tem problema na letra C. Ele se esforçou de terminar. Não, né? Quem se esforça para. Então, não deu certo isso aí. A secretária socorreu aos estagiários. Quem socorre, socorre alguém. VTD, não precisa de preposição. Então só pode ser a letra A, tá? É a única aí que respeita os parâmetros do português padrão. Todos se adaptaram aos novos regulamentos. Indique a opção em que a regência do verbo responder está usada incorretamente. Polêmica, hein? Vamos lá. Responder pode ser VTD, pode ser VTI e pode ser VTDI também. Provavelmente eles vão trabalhar mais o responder como VTDI. Vamos lá. Respondeu com mau humor a mãe. O com mau humor é adjunto adverbial de modo, tá? Foi a maneira como ele respondeu.
Então, isso aí nem está sendo regido pelo verbo respondeu. O que está sendo regido pelo verbo respondeu é o a mãe, que foi a quem se respondeu, o destinatário. E o destinatário de responder é regido pela preposição a, tá? Então, a letra A está correta. Ninguém responde o juiz daquele jeito. Pronto, já temos o nosso gabarito, tá? Ninguém responde ao juiz daquele jeito, porque o juiz é quem está sendo respondido, é o destinatário da resposta. E o destinatário de responder é objeto indireto, pede a preposição a. Os soldados responderam aos tiros. Aos tiros foi a quem os soldados responderam, né? Houve tiros e eles deram uma resposta aos tiros. Então, preposição a. O injustiçado responde às calúnias. As calúnias vieram e eles deram uma resposta às calúnias. Teve crase, né? Mostrando aí que quem responde, responde a, e quem foi respondido foram as calúnias. Então, junta o a do responde com o as de as calúnias, né? A preposição com a qual o verbo responde rege os seus objetos, mais o artigo feminino definido, plural, que está determinando a palavra calúnias, juntou as duas coisas, craseou. A mãe respondeu à filha, a filha foi quem foi respondida, né? Quem responde, responde o objeto indireto foi a filha, juntou o a do respondeu mais o a do filha, a preposição mais o artigo, e a gente tem crase. Então, só pode ser a letra B. Mais uma de regência verbal. Estamos quase terminando. Indique a opção em que, de acordo com a norma culta da língua, ocorre erro no que diz respeito à regência verbal. De acordo com a norma padrão, tá? Sempre ansiei por fazer esse tipo de trabalho. Ok, né? Quem anseia, anseia por alguma coisa, está correto. As crianças assistem a todas as aulas com renovado interesse, tá? Dentro do parâmetro. Lembro-me bem da última vez em que entrei em uma sala de aula. Tanto lembro quanto entrei, respeitaram, né? Ó, quem se lembra de alguma coisa. Então, teve reflexivo, teve a preposição. E o entrei, quem entra, entra em também. Então, tá dentro, tá? Esqueci o nome deste aluno. Quem esquece, esquece algo. Quem se esquece de algo. Mas quem esquece, esquece algo. Então, dentro dos conformes, só pode ser a letra E. Prefiro trabalho voluntário do que sentir-me inútil. A gente sabe, né, que quem prefere no português padrão prefere X a Y e não do que Y. Mais uma de verbal. Assinale a que ocorre aí, então, né, correção, de acordo com o português padrão. Vamos ver aí qual que não tem problema. Os brasileiros desobedecem o Código de Trânsito. Quem é desobedecido, né, merece a preposição a, assim como no obedecer. Então, desobedecem ao Código de Trânsito seria o padrão. Crianças corriam e pulavam-se. Não, né? Nem o português brasileiro, nem o português europeu vai ter um pulavam-se. Só Guimarães Rosa seria capaz de algo assim. Ontem assisti a um ótimo filme. Já sabemos qual que é a nossa resposta, né? Letra C. Letra D. Os impostos devem ser pagos à prefeitura. Aqui só faltou o importante, né? Só faltou o acento demarcador de crase aí, porque o que deve ser pago a alguém. E esse alguém, nesse caso aí, é a prefeitura. Então, junta o a de pago a, mais o a de a prefeitura, o a preposição, mais o a artigo, e você vai ter o a craseado, que não teve aí nessa frase. Então, teve problema. Os vencedores se confraternizaram com os organizadores do evento. Não precisa de pronome reflexivo com confraternizaram, tá? Os vencedores confraternizaram com os organizadores do evento. Então, esse pronome está sobrando, não precisava estar aí. Por isso, só pode ser a letra C, a correta de acordo com o português padrão.
E acho que essa é a última, tá? Salvo engano. Complete as lacunas. Agradeci, enfermeiros, cuidados prestados. Então, você sabe, né, que agradeci é um verbo VTDI, pede 2 objetos. Enfermeiros é quem recebeu o agradecimento e cuidados prestados foi aí o motivo do agradecimento, tá? Faz parte do agradecer. Então, são 2 objetos, e o que eu já falei para vocês? Quando um verbo tem 2 objetos, ele precisa que um deles tenha preposição e o outro não. Então, todas as alternativas aí que envolvem 2 preposições, a gente já pode cortar. Ó, B está errada e C está errada também, porque não pode ser agradecer aos enfermeiros para cuidados. Nem faz sentido a letra B, né? Agradecer aos enfermeiros, aos cuidados. Também não faz sentido a letra C. Sobram-nos aí a letra A, a letra D e a letra E. A letra D também já vamos eliminar, né? Para cuidados prestados. O que para tem a ver com isso, tá? A gente só pode ter, então, A ou E. E, pessoal, a regência de agradecer, existem 2, tá? Existem 2 regências de agradecer. A primeira regência é quando a pessoa que recebe o agradecimento é o objeto indireto, que até faz mais sentido, e o fator do agradecimento é o objeto direto. Aí você diz o seguinte, ó: agradeço aos enfermeiros os cuidados prestados. Essa, se estivesse aí, se alguma alternativa tivesse aos e depois os, já podia marcar essa. Agradeço aos enfermeiros os cuidados prestados. O que não poderia ter? Agradeço aos enfermeiros pelos cuidados prestados. Não daria, tá? De acordo com o português padrão, porque aí as 2 coisas estariam com preposição, tá? Já que a gente não tem uma opção com aos e depois os, vamos saber qual que é a segunda regência do verbo agradecer. A outra regência que o agradecer admite, de acordo com o português padrão, é quando quem recebe o agradecimento é objeto direto e o fator que leva ao agradecimento é o objeto indireto regido pela preposição de. Então, eu também posso dizer, por exemplo, agradeço o meu pai dos carinhos recebidos. Isso eu posso, tá? Se eu posso isso, então eu posso também agradecer os enfermeiros dos cuidados prestados. Então, a gente vai ter como gabarito a letra E. A letra A só não está correta porque ela inverteu a ordem, tá? Bom, qual é o sentido de aprender isso na educação básica? Por que o seu aluno de língua portuguesa precisa saber essas chatices? Porque vamos ser bem sinceros, né, gente? Chatice. Muito chato isso. Mas para que o seu aluno precisa aprender isso? Que direito que ele tem de aprender? Por que ele tem o direito de aprender isso lá na educação básica? Porque nem sempre ele vai escrever e falar em contextos nos quais os usos linguísticos reais do Brasil serão respeitados, valorizados, bem recebidos. Em alguns momentos ele vai escrever textos que vão circular entre pessoas cujo domínio do português padrão pode acabar se voltando como uma arma para esse aluno se ele não dominar o português padrão nas suas sutilezas e nas suas pequenezas. Na produção de uma dissertação, na produção de um livro qualquer, tá? De qualquer gênero. Em outros contextos aí, o português padrão será cobrado dele, ok? E até mesmo na resolução de uma questão de concurso. Uma questãozinha pode ser o obstáculo entre o seu estudante passar ou não passar em alguma coisa importante para a vida dele, tá? Então é bom que ele tenha esse direito. Além disso,
quando você faz um ensino de regência verbal que considere a diversidade da língua, que é o que eu gosto de fazer, tá? Você dá ao seu aluno a oportunidade de ver que existem variações linguísticas. A gramática diz uma coisa, mas as pessoas fazem outra. E as pessoas não fazem outra porque elas são estúpidas, ignorantes, tá? Elas fazem outra, porque muitas não têm oportunidade de escolarização para terem contato com essa norma curta, rígida, absurda em alguns momentos, e elas também fazem regências variáveis porque a sociedade muda, né? A gente começou a namorar com, a gente começou a preferir do que, a gente começou a visar algo, a gente começou a ir no. Por quê? Porque o nosso padrão de pensamento mudou. A maneira como a gente enxerga os eventos mudou. E isso muda a língua. A língua muda o mundo muda a língua. A língua muda o pensamento e o pensamento muda a língua também, tá? Mas a gramática normativa é parada no tempo, é uma múmia, ok? E aí é bom que o aluno entenda que a língua é viva, que a língua é rica, é diversa e ela nem sempre precisa se guiar pelos parâmetros da normatividade. Além disso, aprender regras como essa, observar, né, as diferenças, o que se pensava no passado, ajuda a aumentar a capacidade de abstração, tá? Que também é importante. Não é uma habilidade diretamente ligada ao ensino de língua, mas é algo que nós podemos contribuir, tá? Vamos falar também de regência nominal. Pessoal, assim como verbos regem complementos, algumas palavras também regem seus complementos. Principalmente aquelas palavras que são oriundas de verbos, mas não só essas, tá? Por exemplo, descobrir. Descobrir é um VTD. Quem descobre, descobre algo. Mas descobrir gera, através de um processo de derivação sufixal, o substantivo descoberta. E se descobrir é VTD, descoberta não. Descoberta rege o seu complemento nominal através de uma preposição. A descoberta do Brasil, a descoberta da vacina, a descoberta de um escândalo de corrupção, tá? Toda descoberta é descoberta de alguma coisa. Então, dá para dizer que o substantivo descoberta rege o seu complemento com o auxílio da preposição de. Vamos pensar em alguma outra coisa aqui. Desejoso, adjetivo, tá? Desejoso, você sabe que vem do verbo desejar. Desejar é VTD. Então, não rege o seu complemento com preposição. Quem deseja, deseja café, deseja flor, deseja planta, deseja sair, deseja ar puro. Não tem que ter preposição aí. Mas e desejoso? Recentemente ela tem estado desejosa de alguma coisa. Então, desejoso também é uma palavra que rege o seu complemento através da preposição de. Ok? E isso vale para algumas outras palavras da língua portuguesa, substantivos, adjetivos e até advérbios, tá? Podem ser aí nomes que regem os seus complementos com auxílio de alguma preposição. Bom, as palavras ansioso, contemporâneo e descontente regem, respectivamente, as preposições. Até o enunciado está problemático, tá? Regem os seus complementos com as preposições. Vamos lá. Quem está ansioso, está ansioso. Quem é contemporâneo. E quem está descontente, é descontente. Se você marcou a letra C, você está correta, tá? Quem é ansioso, está ansioso por algo. Quem é contemporâneo de.
Por exemplo, eu sou contemporâneo de Marina Sena. Significa que nós somos da mesma época, tá? E quem é descontente com alguma coisa. Letra C. A regência nominal das frases abaixo está correta, entre aspas, apenas em... Vamos lá. Dizem que José está apto com essa função. Apto? Quem está apto no português padrão está apto a alguma coisa, tá? Ou no máximo apto para alguma coisa. Com não. Então, o número 1 já está errado e com isso já eliminamos a letra A e a letra D. Ele está muito acostumado de tomar cerveja? Não, né? Quem está acostumado a tomar cerveja no português padrão. A secretária é muito atenciosa para com a família. Ok, poderia ser apenas atenciosa com, mas a pessoa quis ousar, né, no para com, e o para com está correto dentro do português padrão. Então, letra C novamente, apenas a terceira frase. E aí a gente entra diretamente agora aos 46 minutos no fenômeno da crase. O que é o fenômeno da crase? Vamos observar para entender. Olha só. Na construção de empréstimo, quando eu quero utilizar o verbo emprestar no presente, tá? No presente do indicativo, eu posso dizer que tananã empresta tananã a tananã. Ah, eu posso emprestar para? Pode, mas aqui a gente não vai analisar o para, a gente vai analisar quando é que você utiliza o a. Então, foco nisso, tá? Nessa construção, a gente tem um emprestador, que aqui eu chamei de X, a gente tem a coisa emprestada, que aqui eu chamei de Y, e a gente tem quem é que recebe esse empréstimo, que aqui eu chamei de Z. E você pode aproveitar essa construção aqui para várias frases, tá? Você pode preencher o lugar de X com muita coisa, o lugar de Y com muita coisa e o lugar de Z com muita coisa. Vamos ver como é que a gente poderia preencher essa estrutura aí, essa construção, com elementos concretos. Se eu quiser que o emprestador seja Marcos, a coisa emprestada seja o carro e o recebedor, né, o receptor do empréstimo seja Jorge. Só isso. Marcos, o carro, Jorge. A frase poderia ficar: Marcos empresta o carro a Jorge. Essa frase ela já está pronta para ir ao mundo. Não tem nada que adaptar. Então pronto. Marcos empresta o carro a Jorge. Tá? Do jeitinho que está, ela já está boa. Vamos ver mais um caso. Se eu quiser que X, né, que o emprestador seja a minha mãe. Se eu quiser que a coisa emprestada seja a casa de praia. E se eu quiser que o receptor do empréstimo seja todos os seus amigos. Vamos ver como é que fica. Minha mãe empresta a casa de praia a todos os seus amigos. Mais uma frase em que não há nada para ser feito. Já está perfeita essa frase aí, tá? Ela está pronta para ir ao mundo, pode jogar que é sucesso. Minha mãe empresta a casa de praia a todos os seus amigos. Mas e a letra C, hein? Ó, agora eu quero que o emprestador seja a Júlia. A coisa emprestada vai ser seus materiais escolares. E o receptor do empréstimo vai ser as amigas mais pobres. Veja que lá no primeiro exemplo, o receptor do empréstimo foi Jorge. Só isso. Jorge. Um substantivo próprio, sem artigo antes, sem nada. E masculino ainda. Na letra B, o receptor do empréstimo foi todos os seus amigos. Um termo masculino também, tá? Que teve todos como primeira palavra. Já na letra C, o receptor do empréstimo teve as amigas mais pobres. Então teve um artigo definido feminino plural, tá? As amigas mais pobres. Elas é que vão receber alguma coisa. As amigas.
E como quem empresta algo a alguém, então veja, tem o a preposição que o verbo empresta necessita para reger o seu complemento, o seu objeto indireto, e teve o as artigo, que modifica o substantivo amigas. Quando a preposição a encontra o artigo a ou o artigo as, a gente vai ter um encontro entre dois sons muito parecidos, a com as. Seria esquisito essa frase sair do jeito que ela está aí, ó. Olha como é que ficaria. A Júlia empresta seus materiais escolares às amigas mais pobres. Antigamente era assim, tá? As pessoas falavam o som dos dois as, só que isso é muito esquisito. Isso não dura por muito tempo. Ainda mais a sociedade vai ficando mais rápida, tudo vai evoluindo, o tempo vai se esgotando, a gente não tem tempo para ficar com as. Em algum momento a gente vai começar a falar as amigas, tá? Hoje em dia nem isso a gente fala empresta os materiais para as amigas, né? Mas ignore isso. As amigas mais pobres. Como um A se juntou com outro A e os dois deram só um A, só um som de a gente vai acentuar isso, tá? Com acento grave. O nome do acento não é crase. O nome do acento é acento grave. E esse acento a gente vai chamar de acento sinalizador de crase ou marcador de crase, tá? E agora um pouco mais fácil a letra D, ó. Eu quero que o emprestador seja ele, que a coisa emprestada seja dinheiro e que o receptor do empréstimo seja o próprio pai. Nesse caso, o receptor do empréstimo, que vai ser o objeto indireto, ele teve o artigo o antes. Então, quem empresta algo a alguém, X empresta Y a Z, e nesse caso, Z, que vai vir depois do A, teve também o artiguinho, o próprio pai. Quando essa coisa a encontra essa coisa o, quando a preposição a, que rege o objeto indireto, a, né, encontra o artigo definido o, a gente vai ter ao. Isso aí já não é mais crase, isso aí se chama combinação. Combinação da preposição a com o artigo definido o. Vai virar ao. Como é que essa frase fica, então? Ele empresta dinheiro ao próprio pai. Tudo bem? Mais uma construção que vai pedir a preposição a. Retornou. Porque quem retorna, pessoal, no português padrão, retorna a algo ou a algum lugar. Quem retorna, retorna a, no português padrão, tá? E aí eu fiz essa construção para vocês. K é aquilo ou aquele que retorna e W é o local do retorno. E eu posso preencher essa estrutura de diversas maneiras. Eu posso ter várias coisas que retornam e vários lugares para onde se retorna, tá? Na primeira, aquele que retorna é o Pedro, e o lugar de retorno é São Paulo. São Paulo vai vir, então, como vai vir complementando o retornou a, e São Paulo não teve artigo. A gente não coloca artigo antes de São Paulo. Veja, São Paulo é uma cidade bonita, eu gosto de São Paulo, e não do São Paulo, nem da São Paulo, tá? Ah, existe a São Paulo? Existe. Em casos muito específicos, você fala, essa não se parece mais com a São Paulo da minha infância. Beleza. Nesse tipo de frase, você pode ter a São Paulo, mas quase nunca vai acontecer de São Paulo ter acento, tá? Que é esse caso aí. São Paulo não teve acento, não, artigo, perdão. São Paulo não teve artigo. Então, o Pedro retornou a São Paulo já é uma frase perfeitamente boa para ir ao mundo. Já está plena, tá? Agora, e se aquilo que retorna for a fome, mas o local do retorno for o Brasil, que já é aí um substantivo que veio com artigo antes, modificando, tá? Agora, ó, quem retorna, retorna a,
Esse verbo, então, pede a preposição a para reger o seu complemento, e o local de retorno foi o Brasil. Então, quer dizer, é um local de retorno que teve o artigo o antes. O a vai encontrar com o, já sabemos, né? Vai dar ao. A fome retornou ao Brasil. Bom, agora quem retorna na letra C é seu gatinho, e o local de retorno é a residência onde morava. Não é qualquer residência, é a residência onde morava. Então é um lugar definido, e é um lugar que teve o artigo a, para deixar bem claro, tá? Que é a residência, não é uma. Só tinha aquela ali, a residência onde morava. Então veja bem o que vai acontecer. O a de retornou a, porque quem retorna, retorna a. Mas o a de a residência onde morava, ou seja, o a preposição e o a artigo definido feminino singular, vão se encontrar, vão se fundir. A gente não fala retornou a gente fala como se fosse um a só, apesar de terem dois fundidos ali. Então a gente vai crasear esse a e vai colocar o acento para demonstrar que houve essa crase. Seu gatinho retornou à residência onde morava. E essa professora retornou aos estudos, né? Nem vou focar tanto nisso aí, vocês já entenderam. Número 3. E quando eu quero falar de fidelidade, hein? Fiel, quem é fiel a alguém também. Então, o adjetivo fiel, ele também rege os seus complementos, que no caso vão ser complementos nominais, com auxílio da preposição a. Então, quem é muito fiel a alguém, tá? E aqui eu coloquei que M é quem tem fidelidade e N é quem recebe essa fidelidade. Eu posso preencher essa construção de várias maneiras diferentes. A língua é muito criativa, muito aberta, cheia de possibilidades. Então eu posso dizer, ó, que quem é fiel é Aparecida e quem recebe a fidelidade da Aparecida é seu marido. Seu marido. Termo masculino, não teve artigo antes, então essa frase já está boa para ir ao mundo. Aparecida é muito fiel a seu marido. Agora, e se quem for fiel formos nós e quem recebe a nossa fidelidade for os ensinamentos de papai? Agora já teve artigo, tá? Artigo definido masculino plural, os. E esse os vai encontrar a preposição a de quem é fiel a. Quando o a de fiel encontra o os de os ensinamentos, vocês já sabem, vai dar o quê? Nós somos muito fiéis aos ensinamentos de papai. Na letra C, quem é fiel é esta família, e quem recebe a nossa fidelidade é a tradição católica, não qualquer tradição, a tradição católica. Então, quem recebe, o destinatário, então, dessa fidelidade é algo que começa com o artigo a. Pegou o a preposição de quem é fiel a, pegou o a artigo de a tradição católica, porque não é qualquer uma, é uma tradição definida, junto um a com outro a, vai dar a. Tá? É um A que carrega sozinho o papel de dois As. E por ele carregar sozinho o papel de dois As, é um A craseado. O árbitro é muito fiel às regras do futebol. Agora, o receptor, o destinatário da fidelidade é as regras do futebol. Um termo aí que veio encabeçado pelo artigo definido feminino plural, as. Então, agora a preposição a vai se juntar com o artigo as e vai gerar um as craseado. Até aqui tudo bem? Vamos continuar. Então, ó, dá-se o nome crase à fusão de dois sons vocálicos equivalentes. Sempre é o a? Não. Ao longo da evolução da língua portuguesa, a gente já craseou muitas coisas. Querem um exemplo de crase que não acontece no a? A palavra alcoólico, tá? Se vocês forem ver direitinho, ela se escreve com dois os. Ela se escreve alcoólico, alcoólico. Por quê? Porque em determinado momento da língua, esses dois os eram pronunciados. As pessoas falavam alcoólico, alcoólico. Aí esse hzinho saiu, começaram a pronunciar alcoólico, alcoólico.
e esses dois Os viraram um O só. Na escrita, não. Na escrita ainda existem dois Os, mas na fala, todo mundo diz alcoólico. Alcoólico, bebida alcoólica, tá? Como se fosse um O só. Então teve crase entre esses dois Os. Só que a gente só conhece a crase, a gente só ouve falar de crase no A. Porém, ela existe em outras coisas também, tá? Então, ó, em português isso acontece sobretudo com o som A. Sobretudo quando unimos a preposição a e o artigo definido a, no singular ou no plural. Então, o principal caso de crase é preposição a e o artigo a. Isso significa que só há crase quando a palavra seguinte é feminina. Com asterisco, porque vocês já sabem que vai ter exceção, né? Mas por enquanto dá para gravar isso. Só há crase, só vai ter aquele a craseado se a palavra seguinte for uma palavra feminina. Crase antes de palavra masculina não dá. Por exemplo, a pé. Eu fui a pé. Pé é masculino, é um substantivo masculino. O pé, meu pé, teu pé. Então não dá para ter crase antes de pé, tá? Ou então entreguei meu currículo a Augusto. Augusto é masculino, então também não precisa de crase antes desse Augusto, tá? E quando a gente quer deixar bem claro que existiu uma crase ali, dois As viraram um A só, a gente vai utilizar o acento grave. Atenção para o macete master dessa matéria, tá? E quando eu não tenho certeza se eu vou ou se eu não vou utilizar a crase? Quando eu não tenho certeza se tem a preposição e o artigo. Bom, se você não tiver certeza de que tem ali o a preposição com o a artigo, veja se tem pelo menos o a preposição. Como é que você vê isso? Troque a palavra que vem logo depois da suposta crase por uma palavra masculina. Ah, mas e se a palavra já for masculina? Se a palavra já for masculina, nem precisava pensar de crase, né? Porque eu acabei de falar que só vai ter crase antes de palavra feminina, tá? Troque aquela palavra feminina ali por uma palavra masculina de sentido correspondente. Se, quando você troca pela palavra masculina, o a vira ao, o que é ao? Ao é preposição a mais artigo o. Se virou ao, é porque tem preposição e tem artigo definido. Se não virou ao, se virou outra coisa, é porque não tem a preposição ou é porque não tem o artigo. Se não tiver um ou não tiver o outro, não tem razão para a crase. Agora, se você troca a palavra masculina por a feminina por masculina e o a vira ao, pode saber que esse a vai ser craseado. Vamos ver? Façam a prova à caneta ou façam a prova à caneta com a craseado. Substitua a palavra caneta por uma equivalente no masculino. O que é equivalente no masculino de caneta, hein, gente? Lápis, né? Ou pincel, sei lá, tá? Vamos trocar por lápis. Como é que essa frase ficaria se caneta fosse trocada por lápis? Façam a prova a lápis. Não virou ao. Se não virou ao, é porque não tem artigo ali, né? Façam a prova a lápis. Só teve a. Então só tem a preposição a. Se não tem artigo, então não tem por que crasear. Ou seja, é a primeira opção, por incrível que pareça, tá? Exercício. Vamos testar com esses aí também. Então, ó, respeite a sinalização com ou sem acento demarcador de crase. Qual que é o macete? Primeira coisa, veja se sinalização é feminina ou masculina. É feminino, né? Uma sinalização, esta sinalização é feia, então é feminino. Beleza, passou no primeiro teste.
Agora, troque sinalização por alguma coisa masculina de sentido correspondente. É muito fácil, né? O que é masculino de sentido correspondente à sinalização? Sinal, semáforo, né? Vamos trocar? Como é que ficaria? Respeite o sinal. Não virou ao, virou o que significa que não tem preposição ali, só tem artigo. Se não tem os dois ao mesmo tempo, é porque não vai ter crase. Então, a gente vai deixar sem o acento. Pausa esse vídeo aqui agora e tenta aplicar o mesmo macete no 5, 6, 7, 8. Veja se dá certo. Meu regresso à pátria foi calmo. O meu regresso à pátria foi calmo. Pátria é a palavra que vem já até tá dito, né? No 5 e no 6, o Word, infelizmente, já marcou para você. Esqueci de tirar isso. Olha só, pátria. Pátria é uma palavra feminina. Então já passou no primeiro teste, tá? Pode ter crase. Vamos trocar pátria por alguma coisa de sentido correspondente. O que é correspondente à pátria? País, tá? No masculino. Como é que fica? Meu regresso ao país virou ao, tem crase. Ele tem uma obediência cega à lei, ou à lei craseado. Lei vem depois da suposta crase, é feminina, né? Lei é uma palavra feminina. Beleza. Troque lei por alguma masculina de sentido correspondente. Como é que fica? Regulamento, código, né? Como é que fica? Ele tem uma obediência cega ao código. Então a gente vai ter ao é craseado, tá? Agora vejamos mais esses casos. Atribuo tamanho sucesso à minha família. Ou com crase. Aqui é um caso legal, especial. Por que que é, tá? Ó, o que vem depois da suposta crase? Minha família. Feminino, né? Vamos trocar por alguma coisa de sentido correspondente, mas tem que ser bem correspondente mesmo. Então, ó, se era minha família, vai ter que ser meu clã, tá? Ou meu núcleo familiar, porque aí é masculino. Como é que ficaria? Atribuo tamanho sucesso ao meu clã? Sim. Mas também poderia ser atribuo tamanho sucesso a meu clã. A meu clã. O que isso nos diz? Não passou no teste e passou ao mesmo tempo? Sim. Esse caso é um caso de crase opcional, facultativa. Ou seja, antes de pronomes possessivos como minha, tua, sua, minhas, tuas, suas, nossa, nossas, vossa, vossas, tá? Antes dessas palavras, crase é facultativa. Até porque, para pensar, você pode utilizar minha família é muito legal, mas também a minha família é muito legal, com ou sem o artigo. Se pode ser com ou sem o artigo, pode ser com ou sem crase, porque a crase é justamente preposição mais artigo. Não tem sentido? 8. Nós demos um presente à Ângela, ou nós demos um presente à Ângela, com ou sem o acento marcador de crase. Aqui também, pessoal, tanto faz. Por quê? Vamos trocar Ângela por Ângelo. Vamos ver como é que fica. Nós demos um presente ao Ângelo. Boa, passou no teste. Mas eu também posso ter, nós demos um presente a Ângelo. A Ângelo. Também existe isso, tá? No português ultra formal existe isso também. E, assim como minha, sua, nossa, nomes próprios de mulher também podem ter artigo antes, mas você pode não colocar artigo antes. Então você pode falar: a Ângela é minha melhor amiga, mas também Ângela é minha melhor amiga. Se essas palavras admitem
ou não admitem artigo antes, se elas aceitam as duas situações, então antes delas também a crase vai ser facultativa. Então, os dois casos em que a crase é facultativa é antes de pronomes possessivos femininos e antes de nomes próprios. Pause esse vídeo agora e exercite. Daqui a pouco você volta aqui e eu vou te dar o gabarito. Então vamos lá. Emprestei a caneta a uma aluna. Pessoal, uma já é artigo. E antes de um substantivo, você não pode ter dois artigos. Ninguém fala, por exemplo, um estudante chegou aqui. Ou é o, ou é um. Se o uma já está fazendo o papel de artigo aí, não vai ter outro artigo. E se não tem outro artigo, também não tem crase. Só vai ter a preposição de quem empresta algo a alguém. Esse alguém foi uma aluna, não foi a uma aluna. Então é sem crase. Vou fazer do jeito fácil também, do jeito do macete, tá? Troca uma aluna por alguma coisa super parecida. Um aluno. Como é que ficaria? Emprestei a caneta a um aluno e não ao um aluno, tá? Se não virou ao, não tem crase. Letra B, não devo nada a ninguém. Ninguém não é uma palavra feminina, é uma palavra neutra. Não tem gênero a palavra ninguém, tá? Se não é feminina, também não precisa de crase. Não precisa nem fazer o teste, porque ninguém não é feminino. Então, nem para fazer o teste essa frase é qualificada. Ofereceram champanhe à moça. E aqui, essa é boa, hein? Moça é feminina. Passou no primeiro teste. Vamos trocar moça por moço? Vamos ver como é que fica? Ofereceram champanhe ao moço. Virou ao, então tem crase. Associo pipoca a cinema. Bom, realmente, quem associa algo a alguma coisa. Olha o que vem depois da suposta crase. Cinema. Cinema é uma palavra o quê? Masculina. Não vai ter crase nisso, tá? Termina com A, mas você não fala a cinema é uma das minhas paixões. O cinema. Eu gosto do cinema. O cinema daqui é masculino, tá? A encomenda foi entregue à destinatária. E aqui, o que vem depois da suposta crase é destinatária, que é feminino. Passou no primeiro teste. Vamos trocar destinatária por algo similar? Viral, né? Então, tem crase. Letra F. Não tem amor à vida? Quem tem amor a alguém, né? Ou por alguém. Nesse caso aqui foi a vida. Vida é feminino. Passou no primeiro teste. Vamos fazer o segundo. Posso trocar vida pelo quê? Difícil, né? Existência é feminino também. Humanidade é feminino. Vamos colocar aqui. Não tem amor ao ser humano. Ao ser humano. Ou então, não tem amor aos valores. Pronto, virou ao, tá? Então vai ter crase. Inês ficou apegada à ideia. Ideia feminino passou no primeiro teste. Vamos trocar ideia por alguma coisa masculina. Vai virar pensamento. Inês ficou apegada ao pensamento. Então vai ter crase. Concedemos o prêmio a essa mulher. Pessoal, o essa já anulou. Não precisa de crase, tá? Mas é feminino. Beleza, passou no primeiro teste. Vamos fazer o segundo. Substitui por algo bem parecido. Qual que vai ser o bem parecido de essa mulher? Esse homem. Como é que fica? Concedemos o prêmio a esse homem e não ao esse homem. Ou seja, só teve a preposição, não teve artigo. Você não pode colocar artigo e pronome demonstrativo antes de uma mesma palavra. Ou esse homem. Não existe isso, tá? Então, não tem crase. Letra I, tenho resistência a todas as mudanças. Bom,
Vamos trocar por algo parecido, porque feminino a gente já viu que é, né? Todas as mudanças, feminino. Vamos trocar por todos os acontecimentos. Tenho resistência a todos e não ao. Então não virou ao, não tem crase. Ela faz contribuições a muitas instituições. É feminino, muitas instituições, vamos trocar por muitos institutos. Como é que fica? Ela faz contribuições a muitos institutos. Não virou ao. Helena vai começar a chorar. Chorar, gente, não é feminino, né? Chorar é verbo. Verbo nem gênero tem. Então não existe essa crase aí, tá? Antes de verbo, nunca. Letra L. Faremos um delicioso jantar a três. Três também não é masculino nem feminino. Três é neutro, tá? Três mulheres, três homens. Três é neutro, é número, não tem gênero. Então, se não é feminino, não tem crase. Assistimos sempre à missa das 9. Bom, quem assiste, assiste a alguma coisa, tá? No português padrão. Missa das 9 é feminino. Então, passou no primeiro teste. Vamos trocar aí para o masculino? Culto. Como é que fica? Assistíamos sempre ao culto das 9, no português padrão, tá? Então, a gente vai ter, sim, crase aí antes de a missa das 9. E para a letra N, eu vou ensinar outro macete para vocês, além da questão do ao. Existe um mnemônico que é o seguinte, ó. Se voar e volto da, crase A. Mas se voar e volto de, crase para quê? Crase não vai ter, tá? Então, ó, se vou a Brasília, mas eu volto de Brasília, vou a e volto de. Crase para quê? Agora, se eu vou vejamos, eu vou à França e eu volto da França, vou a e volto da, crase a, tá? Então, ó, vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Vamos ver? Você vai à Bahia a trabalho ou a lazer? Aqui tem 3, hein? Vamos para a primeira. Você vai à Bahia. Será que antes de Bahia vai ter? Vamos ver, ó. Eu vou à Bahia e eu volto de Bahia? Não, eu volto da Bahia. Vou a e volto da, crase a, tá? Então esse aí vai ter crase. Você vai à Bahia. Agora, e se fosse Salvador? Eu vou a Salvador, mas eu volto de. Crase para quê? Tá? A trabalho ou a lazer? Pessoal, trabalho e lazer são ambas palavras masculinas. Não tem nem que questionar, tá? Aqui não vai ter crase mesmo, ok? Vamos passar. Casos especiais, sempre tem, né? Não dá para fugir, sempre tem casos especiais. Olha só, nós vamos usar acento grave em certas expressões adverbiais, ou seja, que transmitem ideia de circunstância, de modo, de horário, de lugar, tá? Desde que essas expressões adverbiais tenham um núcleo feminino, então isso não mudou. O foco tem que ser antes de expressão feminina, tá? No singular ou no plural. Então, vejam aí alguns exemplos, os principais, os mais importantes, de expressões adverbiais em que não vai dar para fazer o macete do ao, tá? Aqui não vai dar para fazer nem o macete do ao, nem o voar, volto, dar. Então, esses aí tem que memorizar. São expressões adverbiais de tempo, de lugar, de modo, tá? Elas são as seguintes. Às pressas é de modo, né? Como é que você fez isso? Eu fiz às pressas. Às claras, que significa de maneira, né, visível. Às escondidas, que é o contrário. Às avessas, que é quando alguma coisa saiu ao contrário do que você queria. À força, todo mundo sabe. Expressões de horas, às 2 horas, às 4, às 3, às 5, às 10, às 22. Sempre que você vai colocar essa coisa de horário de hora, tem que ter
crase antes, tá? Que horas que vai ser o encontro? Às 2, crase. Que horas que a gente sai? Às 5:30, crase, tá? Às cegas, que é quando a gente faz alguma coisa sem saber o que está fazendo. A mesa, que é eu vou sentar-me à mesa, em volta da mesa. É a mesa enquanto um lugar, tá? À vontade, pode ficar à vontade. A beça, que é de grande quantidade. A milanesa, a francesa, que são modos de preparo de algum bife ou... Aliás, a milanesa é de bife, né? A francesa não. A francesa pode ser, eu vou servir a francesa, eu vou servir do modo como os franceses servem. Ou eu vou sair a francesa, significa que eu vou sair sem me despedir de ninguém, que é um modo como os franceses saem de festa, tá? Despercebidos. As traças, eu tô largado às traças, né? Ninguém se lembra de mim. À vista, o pagamento vai ser à vista. À esquerda ou à direita, que são, né, direções. Às vezes, que é um adjunto adverbial de tempo, de frequência. À disposição, que é o modo como uma pessoa pode ficar. E à deriva, que é perdido, solto por aí, tá? E eu ressalto, gente, apenas quando a expressão adverbial for feminina. Se não tiver pronome ou outro determinante antes, agora, se for masculino, se tiver alguma outra coisa antes da palavra feminina, não precisa de crase, tá? Ó, a todo custo é masculino, não precisa de crase, não. A pé, masculino. A cavalo, masculino. A toda velocidade, teve o toda antes, não precisa, tá? A uma hora dessas, teve o uma, não precisa também, tá? A prazo masculina, a rodo masculino, a pino, a gosto. A essa hora teve o essa. Se tiver essa toda, uma, não precisa. A leste masculino, a ponto de masculino, a 100 por hora, sem o quê? 100 quilômetros masculino, a cargo masculino, a serviço masculino. Nenhuma dessas, então, vai ter crase, tá? Existem 2 casos especiais em que haverá sim crase antes de palavra masculina, mas só, gente, só nesses 2 casos, tá? Primeiro caso é quando você está explicando a moda como algo é preparado. Então, ó, se eu quero falar que eu quero um filé à moda Osvaldo Aranha, quase sempre a gente não fala a palavra moda. Então, me vê um filé a Osvaldo Aranha, por favor, ou um bacalhau à moda Gomes de Sá, perdão. As pessoas não falam mais a moda de, as pessoas apenas falam um filé a Osvaldo Aranha, um bacalhau a Gomes de Sá. Como tem implícita a expressão a moda de, tem um feminino ali, tá? Então vai ter crase nesse caso. E também haverá crase, só que isso cada vez menos tem sido utilizado na língua, antes da palavra aquele e aqueles. Então, quando você tiver a mais aquele, ou a mais aqueles, e essas duas palavras se encontrarem, a preposição a mais o pronome demonstrativo aquele, também vai ter crase. E vai ficar assim, ó. Entreguei minha juventude àquele péssimo homem que foi meu marido. E aí o aquele vai ter esse acentinho grave de crase aí. E para finalizar esse conteúdo, atenção, nós não usamos o acento grave de crase quando a palavra feminina se encontra no plural, mas se remete a entidades indefinidas. Não são coisas certas, tá? São coisas indefinidas, que a gente não conhece bem ou que a gente não sabe contar, tá? Por exemplo, não me dirijo a pessoas estranhas. Pessoas é feminino, beleza, tá? Mas troca pessoas estranhas por alguma coisa masculina bem parecida. Troca por indivíduos estranhos. Olha como é que fica. Não me dirijo a indivíduos estranhos. A indivíduos. Trocou para o masculino e continuou a, porque não tem artigo ali. Não é artigo definido. São pessoas. Sei lá que pessoas são essas.
Indivíduos, sei lá que indivíduos são esses. Não são pessoas definidas para merecerem artigo. Não são indivíduos definidos para merecerem artigo. São pessoas, são indivíduos, tá? Ela se refere a questões de saúde. Troca questões de saúde por alguma coisa masculina. Problemas. Ela se refere a problemas de saúde. Troca, sei lá, por tópicos. Ela se refere a tópicos de saúde. Continuou a, tá? Essa prática remete a tradições ancestrais indígenas. Troca tradições por ritos. Essa prática remete a ritos ancestrais indígenas, tá? Não mudaria. Mais um caso especial e o último, tá? Que é quando você tem o seguinte: sempre deixo minhas botinas junto às botinas do meu pai. Pessoal, dificilmente uma frase como essa existiria, né? Porque a gente tem maneiras de não precisar repetir a palavra botinas. Você pode dizer simplesmente: sempre deixo minhas botinas junto às do meu pai. A questão aqui é que, ó, fica muito claro que quando a palavra botinas estava repetida, ela merecia crase. Por que que ela merecia? Porque ela é uma palavra feminina, botinas, e porque se fosse sapatos, como é que ficaria? Sempre deixo minhas botinas junto aos sapatos, né? Se virou aos é porque a gente sabe que vai ser craseado. Mas e quando você tira botinas e deixa essa palavra apenas implícita? A crase continua, porque a palavra está ali. A gente viu que quando a palavra está implícita, igual em A Oswaldo Aranha, a crase continua. Mesmo que a palavra não apareça, ela está implícita. Então a crase continua ali, ó. Sempre deixo minhas botinas junto às do meu pai. Mesma coisa, ó. As alunas retardatárias juntaram-se às que chegaram primeiro. Por que que esse as vai ter crase mesmo estando diante do que é uma palavra neutra? Não era só antes de palavra feminina, mas é porque tem uma palavra feminina ali. Escondidinha, fantasmagórica, implícita. Qual que é a palavra? As alunas retardatárias juntaram-se às alunas que chegaram primeiro, tá? Tanto é que se fosse alunos, os alunos retardatários juntaram-se aos que chegaram primeiro. Olha só como é que o macete não falha, até nos casos especiais, tá? Tirando ali os advérbios, ok? Então é isso que eu tinha para falar sobre crase. O próximo assunto já é concordância. Deixo para um próximo vídeo. Espero que tenham conseguido compreender e, se for o caso, leve a sua dúvida para a próxima vez que você me encontrar. Um abraço, obrigado pela atenção e é isso por hoje.